Ele tinha passado por tantas mulheres lindas, tantas festas, brindes, aplausos. Mas naquela noite de Natal, no banco gelado da praça, a mulher que mais chamou sua atenção não usava salto, nem joias. Apenas um casaco antigo e o olhar mais triste que ele já viu. Ela não pediu nada, nem olhou em sua direção. Mas mesmo assim, o milionário parou, respirou fundo e perguntou: "Você quer jantar comigo?" E foi nesse exato instante que a vida dos dois mudaria para sempre. Antes de continuar essa história que aquece o coração mesmo nos dias mais frios, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e conta nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando. É um prazer ter você com a gente. Gramado estava toda iluminada. As ruas decoradas com laços vermelhos, sinos dourados e luzes cintilantes pareciam saídas de um cartão de Natal. Casais tiravam fotos, crianças riam, a música ecoava leve pelas calçadas. Mas Ricardo andava sem rumo, de mãos nos bolsos do sobretudo, ignorando os olhares e os cumprimentos. Era a noite de Natal, e ele, mesmo com todo o dinheiro do mundo, estava absolutamente só. Herdeiro de um império hoteleiro, dono de restaurantes, vinícolas e mais propriedades do que conseguiria listar em uma noite, Ricardo havia passado os últimos anos cercado por gente que o admirava, mas não o conhecia. Tinham o sobrenome dele na ponta da língua, mas nenhum deles saberia dizer qual era sua música preferida, ou o nome da mulher que ele mais amou, e que perdeu antes mesmo de dizer "eu te amo". Cansado da ceia fria de convenções e de olhares vazios, ele saiu discretamente do evento de gala promovido por seus próprios sócios e decidiu andar a esmo. Só queria respirar. Não imaginava que encontraria ela. Estava sentada sozinha no banco da praça central, com os braços cruzados, o rosto encostado no ombro, como quem tenta não chamar atenção. Um saquinho de papel amarrotado estava ao lado, talvez com um pão, talvez com um presente barato que ela própria havia embrulhado. O cabelo preso de qualquer jeito, a meia calça puída e os sapatos surrados contrastavam com a delicadeza do jeito como ela mexia os dedos, como se tocasse uma música imaginária. Ricardo parou. Ficou alguns metros observando. Havia nela uma dor que ele conhecia, não a dor de quem perdeu uma fortuna, mas a dor de quem teve que ser forte cedo demais. Ele hesitou por segundos. Depois, se aproximou. "Boa noite", disse, com a voz baixa, sem nenhuma intenção de assustá-la. Ela virou o rosto devagar. Os olhos castanhos, enormes, estavam ligeiramente vermelhos, mas ainda assim mantinham uma doçura rara. Por um instante, não respondeu. Só o encarou. "Desculpa", ele completou percebendo o desconforto. "Não quero invadir seu espaço. É que me pareceu uma boa ideia te oferecer um jantar. Hoje é Natal, e ninguém deveria estar sozinho." Ela arqueou uma sobrancelha. "Você costuma convidar mulheres sozinhas em praças para jantar?" "Nunca. Mas também nunca vi alguém com um olhar tão bonito e tão triste. Numa noite como essa." Ela soltou uma risadinha curta, surpresa com a sinceridade. Depois desviou o olhar. "Obrigada. Mas estou bem. Só vim tomar um ar. Me acostumei a passar o Natal em silêncio." Ricardo não sabia o que responder, mas também não queria ir embora. "Meu nome é Ricardo. Marcela." "Ah, se eu te disser que o restaurante mais bonito de Gramado está vazio, só esperando a gente, você acredita?" Ela o olhou com desconfiança. "Você é dono de restaurante?" Ele sorriu. "Pode-se dizer que sim." Ela observou melhor a roupa dele. O relógio caro, os sapatos elegantes. Notou que ele não era qualquer um, e isso a deixou em alerta. "Não precisa me impressionar, nem fingir que é só um homem gentil. Eu já vi muita gente rica querendo ser generosa para se sentir menos culpada." Ricardo pareceu tocado, mas não se ofendeu. "Eu entendo, e você está certa em se proteger. Mas honestamente, eu só queria dividir uma refeição com alguém que não espera nada de mim, que não me elogie por interesse, que apenas esteja ali." Marcela ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse: "Se for só um jantar, aceito, mas eu pago minha parte." Ele sorriu, e dessa vez não foi o sorriso treinado que usava nas reuniões. Foi um sorriso limpo, quase juvenil. Fechado, ela se levantou, e naquele gesto simples, Ricardo soube que estava diante da mulher mais interessante que já conhecera. O restaurante ficava em uma ruazinha de pedra, decorada com luzes douradas e pequenas árvores de Natal na fachada. Estava fechado,
mas bastou uma ligação rápida para que fosse reaberto. O gerente reconheceu Ricardo na hora. Preparou a mesa mais reservada do salão e acendeu as velas. Marcela observava tudo com olhos atentos, mas não disse nada. Apenas notou que ele fazia questão de ser discreto. Não mandou ninguém servi-lo. Ele próprio puxou a cadeira para ela, pediu um vinho suave e sugeriu que começassem com uma entrada leve. Esse lugar parece mágico, ela disse olhando para a janela. Eu nunca estive aqui, pois agora estará sempre que quiser. Ele respondeu, sem perceber que havia deixado escapar mais do que devia. Ela baixou os olhos. Eu gosto de fondue, mas só com pão. Nada muito requintado. Fondue com pão é meu favorito. Ela sorriu, surpresa com a simplicidade da resposta. O garçom trouxe o vinho. Ricardo serviu primeiro o copo dela, com cuidado, como se cada gesto fosse pensado. E então, Marcela, o que faz da sua vida? Dou aula de música. Educação infantil. Tenho 3 turmas, uma em cada escola diferente. Cuido da minha irmã mais nova. Ela teve um acidente quando era pequena e usa cadeira de rodas. Mora comigo. Ele ouviu em silêncio. Não interrompeu. Nem tentou dramatizar. Você é incrível. Eu nem te conheço direito. E já admiro sua força. Ela corou. E desviou o olhar. Ninguém nunca disse isso desse jeito. Então ninguém te olhou direito. A música ambiente tocava suave, entre jazz e baladas francesas. A lareira ao fundo dava ao ambiente uma sensação de lar. E por mais impossível que parecesse, Marcela estava confortável. Como há muito tempo não se sentia. Conversaram por horas. Ela contou do amor pela música, das dificuldades com a irmã, das vezes que quis desistir, mas permaneceu por ela. Ele falou pouco de si, só o suficiente. Disse que era um homem que tinha perdido mais do que podia contar, que havia vivido cercado por luxo, mas nunca por verdade. Ela disse, você fala como quem está cansado. Ele respondeu, e você escuta como quem está acostumada com o silêncio. Perto da meia-noite, ele a acompanhou até o portão da casa dela. A rua estava deserta. A lua, alta. Foi o melhor Natal da minha vida, ele disse. Ela sorriu, com olhos cheios d'água. Você não sabe o quanto precisava disso hoje. Você sorriu. Isso, já valeu tudo. Ele segurou a mão dela. Beijou-a no dorso, com delicadeza. Não tentou mais nada. E quando ela entrou em casa, ele ficou parado por alguns minutos, olhando a porta fechada. Sem perceber, deixou escapar um sussurro. Obrigado por existir, Marcela. E voltou para sua mansão, com o coração mais cheio do que todas as ceias que já teve. Marcela entrou em casa ainda com as bochechas coradas. Encostou-se à porta por um instante, sentindo o coração bater depressa. Passou os dedos pelo rosto como se quisesse confirmar que tudo aquilo havia mesmo acontecido. A ceia solitária que havia planejado para si mesma ainda estava sobre a mesa. Um pedaço de panetone, 2 taças vazias, um prato com arroz e lentilhas. Mas ela não teve coragem de tocar em nada. Estava saciada de outra forma. Saciada de presença, de atenção, de um tipo de carinho que não vinha acompanhado de pena ou segundas intenções. Antes de sair, Marcela havia deixado Clara confortável, com um filme que ela adorava. Chocolate quente e o número de uma vizinha de confiança. Clara insistiu que ela fosse. Você nunca sai, mana. Vai. Eu fico bem, juro. É Natal. E foi com o coração apertado, mas com um sentimento novo de esperança, que Marcela se permitiu viver algo diferente naquela noite. No quarto ao lado, Clara dormia. Marcela foi até lá e a observou por alguns segundos. A menina, de 15 anos, respirava com suavidade. O violino repousava ao lado da cama, como sempre. Marcela se abaixou, ajeitou a coberta e deu um beijo na testa da irmã. Não sabia o que dizer, não sabia o que pensar. Aquela noite tinha sido uma janela aberta para um mundo que ela não conhecia. Um mundo onde um homem como Ricardo podia existir e ser tão diferente de tudo que ela esperava. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo também não dormia. Estava sentado na poltrona da varanda de sua casa, com uma taça de vinho esquecida ao lado, o cabelo levemente bagunçado, a gravata já abandonada em algum lugar do corredor e um leve sorriso nos lábios. Pela primeira vez em anos, ele não sentia peso nos ombros, apenas lembranças boas. O jeito como ela pegou o talher com vergonha, a risada discreta, os olhos acesos quando falou sobre suas crianças e os sonhos simples. Era isso que mais o tocava. A simplicidade, a honestidade em cada gesto.
Nenhuma armadilha. Nenhum jogo. Apenas uma mulher tentando sobreviver com dignidade num mundo que mal havia. E ele a viu. 2 dias se passaram. Ricardo voltou à mesma hora na mesma praça. Nada. Esperou mais um pouco. Caminhou pela rua com as mãos nos bolsos, esperançando reencontrá-la por acaso. No 3º dia, passou de carro em frente à escola onde ela dissera trabalhar. E ali estava ela, na porta, cercada de crianças com gorros de Natal e flautinhas desafinadas nas mãos. Ela ria. Ria como não riu na noite do jantar. Uma risada inteira, livre. Ricardo estacionou do outro lado da rua, sem saber se devia se aproximar. Mas foi ela quem o viu primeiro. E sorriu. Naquela tarde, sentaram-se num banco de madeira sob um pergolado florido. Tomaram um sorvete de creme. Ricardo contou sobre a paixão que tinha por arquitetura antiga e livros de capa dura. Ela disse que, quando menina, queria ser pianista. Conversaram como se fossem velhos conhecidos. E talvez fossem, em outro tempo. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram frequentes. Cafés em padarias pequenas, passeios silenciosos em meio às hortênsias, visitas rápidas na escola. Ricardo passou a levar livros, discos de vinil, pequenos bilhetes com trechos de músicas que ela gostava. Não havia pressa. Não havia cobrança. Mas havia uma ternura crescente, como se um estivesse colando as partes partidas do outro sem perceber. Uma noite, Marcela o convidou para conhecer sua casa. Clara já sabia quem ele era, e apesar do estranhamento inicial, gostou dele de imediato. Ricardo levou flores, chocolates e um quebra-cabeça musical para a menina. Ficaram jogando no tapete da sala por horas. Marcela os observava em silêncio, com os olhos marejados. Nunca tinha visto Clara rir tanto. Depois que a menina dormiu, Ricardo e Marcela ficaram sozinhos na varanda. A cidade estava silenciosa. As luzes de Natal ainda piscavam pela vizinhança. Ela vestia um suéter simples, o cabelo preso com um lápis. Ele, com uma camisa de linho dobrada nos antebraços, a observava como se ela fosse o milagre que nunca pediu, mas que recebeu. "Por que você não fala mais de você?" Ela perguntou com delicadeza. "Sempre me ouve, sempre me acolhe, mas eu sei tão pouco sobre você." Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, respirou fundo. "Porque não tenho uma história bonita. Perdi minha mulher. Ela estava grávida. Foi um acidente. Desde então, nunca mais consegui olhar para o Natal do mesmo jeito. Nunca mais consegui amar. Até aquela noite na praça." Marcela sentiu um aperto no peito. Quis dizer algo, mas apenas segurou a mão dele. Ele a olhou nos olhos. "Não quero que você pense que sou um homem ferido esperando ser curado. Eu só queria sentir de novo. E você me devolveu isso." Ela se aproximou, devagar. Encostou a testa na dele. O toque foi suave, mas arrebatador. O silêncio entre eles dizia mais do que qualquer declaração. E ali, sob o frio da serra e o calor de 2 corações tentando se encontrar, nasceu algo que nenhum dos dois ousava nomear, mas que ambos sabiam. Não era comum. Aquela noite não terminou com beijos apressados nem promessas rasas. Terminou com um longo abraço. Daqueles que curam, que dizem, "Fica mais um pouco." E no coração de Marcela ficou gravado um novo significado para o Natal. O dia em que um estranho lhe ofereceu um jantar, e sem saber, lhe devolveu o direito de sonhar. O vento soprava suave naquela noite de sexta-feira. Em Gramado, as luzes natalinas ainda coloriam as ruas, apesar do Natal ter passado. A cidade parecia respirar mais devagar, como se estivesse saboreando os últimos dias do ano. Ricardo olhava para o espelho, ajeitando os punhos da camisa com um cuidado incomum. Não era uma reunião de negócios. Não era um evento de gala. Era um jantar. Um simples jantar. Mas não com qualquer pessoa. Era com Marcela. Havia sido ela quem aceitou o convite dessa vez. Depois de tantos encontros casuais e silenciosos, de olhares demorados e conversas suaves, ela mesma sugeriu que jantassem juntos outra vez. Ricardo não perguntou o motivo. Sabia que, vinda dela, qualquer gesto carregava significado. Ele escolheu um restaurante menor, aconchegante, com paredes de tijolo aparente e lamparinas penduradas. Reservou uma mesa afastada, próxima à janela, de onde se via um jardim com pequenas luzes brancas piscando entre arbustos. Ao chegar, Marcela vestia um vestido azul marinho de tecido leve, simples, mas delicado, que fazia seus olhos parecerem ainda mais profundos. O cabelo solto com uma leve onda,
caía pelos ombros. Ricardo se levantou imediatamente ao vê-la e, com um sorriso sincero, puxou a cadeira para ela sentar. Você está linda. Ela agradeceu com um aceno sutil. Ainda não sabia lidar com elogios, mas naquele instante não teve vontade de fugir deles. Sentia-se bem, leve, curiosamente segura. Esse lugar é um encanto, ela comentou observando o ambiente. E a música? Um quarteto tocava ao vivo, com violino, contrabaixo, piano e flauta. A melodia era suave, quase etérea. Não havia pressa ali, não havia barulho. Era um lugar onde o tempo parecia ouvir mais do que falar. O garçom se aproximou e Ricardo pediu vinho tinto seco. Marcela aceitou a escolha e brindaram. Ao acaso, disse ela. Que às vezes sabe exatamente o que faz, completou ele. O jantar começou com uma sopa de cogumelos e pão rústico. Depois, massas artesanais com molho suave e folhas frescas. Ricardo não se preocupava com o que dizia. Perguntava sobre Clara, sobre os sonhos de Marcela, sobre as canções que ela amava. E ela respondia com um brilho no olhar que o deixava mais fascinado a cada minuto. Ela falou sobre como a música havia sido sua primeira língua, sobre como ensinava crianças a se expressarem com notas e silêncios, mesmo sem entender o mundo à sua volta. Disse que às vezes, uma criança que não sabia escrever uma palavra era capaz de emocionar uma sala inteira com uma melodia simples. Ricardo a escutava como se o tempo tivesse parado. Você tem um dom raro. Ensinar crianças a sentirem, isso é imenso. Marcela baixou os olhos por um momento, tocando a borda da taça de vinho com os dedos. Às vezes, eu só queria que tivessem me ensinado isso também, a sentir sem medo. Cresci aprendendo a sobreviver, a resolver, a correr atrás. Não havia espaço para delicadezas. Ricardo levou a mão até a dela, pousando-a com suavidade sobre a mesa. Foi um gesto pequeno, mas cheio de intenção. Ele não queria resgatar uma mulher frágil. Queria descobrir a mulher inteira, a que sobrevivia, a que criava, a que amava mesmo sem saber. Estar aqui com você é uma delicadeza que eu não sabia que merecia, ele disse. Ela sorriu, e algo mudou dentro dela. O medo não foi embora, mas deu um passo para trás. Pela primeira vez, ela se permitiu apenas estar. Não como quem deve nada, nem como quem precisa provar algo. Apenas estar. Depois da sobremesa, uma torta de frutas vermelhas com creme de baunilha. Ricardo pediu ao quarteto que tocasse uma música especial. A flautista sorriu e assentiu. Começaram a tocar La Vie en Rose. Marcela reconheceu os primeiros acordes e levou a mão ao coração. Minha mãe amava essa música. Eu não sabia, mas você escolheu. E isso já basta. Ao fim da música, Ricardo se levantou. Posso ter essa dancinha desajeitada com você? Ela hesitou por 2 segundos. Depois se levantou também. Ele a guiou até o pequeno espaço ao lado do quarteto. Não havia pista de dança, apenas um cantinho entre as mesas. Mas aquilo foi o bastante. Eles dançaram devagar, como se o mundo não existisse. Marcela deitou a cabeça no ombro de Ricardo. Ele passou os braços ao redor da cintura dela. Nenhum dos dois falou nada, mas cada batida dos corações dizia tudo. Ao fim da noite, ele a levou para casa. O carro passou pelas ruas tranquilas, pelas casas decoradas, pelos cheiros de pinheiro e chocolate que ainda pairavam no ar. Pararam diante do portão. Clara já dormia. A casa estava escura. Marcela se virou para ele. Obrigada por essa noite. Eu não sabia que ainda podia me sentir assim. Ele tocou o rosto dela, com o dorso da mão, com um cuidado quase solene. Você não imagina o que me devolveu desde que entrou na minha vida. E ali, ainda diante do portão, sem urgência, sem pressa, eles se beijaram. Um beijo doce, demorado, cheio de intenção e verdade. Não havia desejo apressado, mas havia fome de alma. Era o beijo de quem já se amava antes de saber. Ao entrarem, Clara já havia deixado uma lâmpada acesa no corredor. Marcela ofereceu um café. Ricardo aceitou. Sentaram-se no tapete da sala com as xícaras entre as mãos, como 2 jovens vivendo um amor silencioso. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Ele afagou seus cabelos. Não disseram nada por longos minutos. E quando Ricardo se despediu, foi com um beijo na testa, como quem abençoa um momento. Ao sair, olhou para trás e viu a silhueta dela na janela. Era isso. Estava entregue. E aquele jantar
tinha ficado na alma dos dois. Na manhã seguinte, Marcela acordou com os olhos ainda pesados, mas com um sorriso incontrolável nos lábios. O cheiro de café fresco vindo da cozinha misturava-se com a lembrança da noite anterior. Havia uma leveza nova no ar, como se tudo ao redor tivesse mudado depois daquele jantar, daquele beijo terno diante do portão e do café partilhado sentados no tapete. Pela primeira vez em muitos anos, ela acordava com o coração em paz. Clara já estava acordada, ouvindo música com os fones de ouvido. Ao ver a irmã na cozinha, tirou um dos fones e sorriu. Ele é mesmo tudo isso, né? Marcela tentou disfarçar o riso, mas falhou. O quê? O Ricardo. O jeito como você fala dele muda sua voz. E você escuta até minha voz mudando? Clara deu de ombros. Eu escuto você desde que comecei a entender o mundo. Você não se permite ser leve, mas com ele, você flutua. E eu gosto disso. Marcela se aproximou e a abraçou com força. Obrigada por me deixar sair naquela noite. Foi você quem se permitiu, mana. Eu só dei o empurrãozinho. Enquanto isso, Ricardo caminhava devagar pelas ruas de Gramado, as mãos nos bolsos, os pensamentos vagando entre lembranças e vontades. O rosto de Marcela surgia em flashes, o sorriso contido, os olhos vibrando durante a dança, a forma como ela falava de sua irmã com tanto orgulho. Ele parou diante da mesma praça onde tudo começara. O banco ainda estava lá, silencioso, frio, mas, para ele, cheio de memórias. Sentou-se, olhou em volta. A cidade seguia seu ritmo, mas dentro dele tudo estava suspenso. Recordou-se do instante exato em que a viu pela primeira vez, do impulso que teve, da coragem de se aproximar. Não era comum para ele fazer isso. Havia algo em Marcela que o puxava para fora de si. Um chamado silencioso. Naquela mesma tarde, ele a encontrou saindo da escola. As crianças a abraçavam, algumas entregando desenhos de Natal com brilhos colados. Marcela riu, abaixou-se para agradecer e fez questão de guardar todos com cuidado em uma pasta. Você tem uma coleção de tesouros, disse ele aproximando-se. Eles me lembram quem eu sou. Não me deixam esquecer. Ela parecia mais iluminada naquele dia. Talvez fosse a sequência de pequenos milagres que estava vivendo. Ou talvez, apenas a sensação de estar sendo vista. Decidiram caminhar juntos até a casa dela. Pararam no empório da esquina, compraram 2 fatias de torta de nozes e seguiram conversando, lado a lado, como se fossem parte de uma rotina que existia há anos. A naturalidade entre eles crescia a cada dia. Não havia a necessidade de impressionar. Cada gesto era sincero, leve, inteiro. Naquela noite, Ricardo a convidou para ir à sua casa pela primeira vez, não com segundas intenções, mas com o desejo genuíno de mostrar parte de si. Não é um castelo, ele brincou ao abrir o portão, mas é meu refúgio. A casa ficava afastada do centro, em uma colina cercada por araucárias. A arquitetura era elegante, mas acolhedora. Um salão com estantes repletas de livros, uma lareira acesa e janelas amplas com vista para o vale. Marcela caminhou devagar pelo espaço. Notou quadros de paisagens, alguns instrumentos musicais, discos antigos. Pegou um LP com a capa gasta. Edith Piaf, uma das vozes que me seguraram depois que tudo desmoronou. Ela não perguntou o que havia desmoronado. Ele já havia contado. O olhar dele, porém, dizia que ela estava ajudando a reconstruir tudo. Sentaram-se diante da lareira com 2 taças de vinho. Ricardo colocou o disco para tocar. A voz rasgada de Piaf preenchia a sala. Marcela abraçou as pernas, sentando-se de lado, e o observou. Você é diferente de tudo o que eu imaginei. Eu também. O quê? Eu também sou diferente de tudo o que imaginei. Com você, sou um homem que eu gosto de ser. Ela se aproximou. Passou os dedos pelos cabelos dele, afastando uma mecha da testa. E ali, com a luz do fogo dançando sobre seus rostos, se beijaram de novo. Um beijo mais lento, mais profundo, mais cheio de tudo o que não foi dito. As mãos dele tocaram o rosto dela com carinho. Os dedos de Marcela repousaram sobre o peito dele, sentindo o coração disparado. Ela não recuou, não teve medo. Pela primeira vez, estava ali por inteiro. E ele também. Entre beijos e silêncios, deixaram-se levar. Os casacos foram tirados. As mãos se encontraram nas costas, nos cabelos, nos contornos que pediam cuidado. Não houve pressa, nenhuma urgência, apenas entrega. Fizeram amor diante da lareira, sob a canção antiga.
com o calor do fogo aquecendo não apenas os corpos, mas tudo o que estava congelado há tanto tempo dentro deles. Depois, ficaram abraçados. Ele a cobriu com uma manta. Ela repousou o rosto no peito dele. A respiração se aquietou. Os olhos fecharam-se devagar. Ali, naquela noite, sem nenhuma promessa dita, uma nova história começava a se escrever. E começava exatamente onde a primeira havia nascido. No banco de uma praça, na decisão de olhar para quem o mundo não via. E de enxergar amor onde antes só havia silêncio. Na manhã seguinte, os primeiros raios do sol filtravam-se pelas frestas da cortina bege. A casa estava envolta por um silêncio morno, típico das manhãs frias em Gramado. Ricardo abriu os olhos devagar e, por um segundo, pensou que havia sonhado. Mas então sentiu o peso suave da cabeça de Marcela ainda deitada sobre seu peito, o calor do corpo dela junto ao seu e o perfume discreto que já conhecia. Não era sonho, era real. Ela ainda dormia. E havia uma paz serena naquele instante, uma quietude quase sagrada. Ricardo passou os dedos com suavidade pelos cabelos dela, como quem memoriza. Não queria acordá-la. Queria apenas guardar aquele momento como se fosse um presente esquecido por anos, e finalmente encontrado. Marcela, ao sentir o toque, despertou devagar. Abriu os olhos e, sem se afastar, apenas o olhou por longos segundos. Nenhum dos dois disse nada. O que tinham vivido falava por si. Bom dia. Ele disse em tom baixo, quase um sussurro. Bom dia. Ela respondeu, com um sorriso que nascia nos olhos antes de chegar à boca. Tomaram café juntos sentados na varanda, ainda enrolados em mantas. Ricardo preparou tudo. Torradas, frutas, café preto passado na hora. Marcela o observava entre um gole e outro, como se tentasse entender como aquele homem existia. Ele fazia tudo com uma naturalidade desarmante, sem tentar impressionar, sem discursos. Depois do café, ficaram um tempo em silêncio, apenas vendo o vento brincar com as folhas e ouvindo os passarinhos entre as árvores. Era difícil acreditar que haviam se conhecido em uma praça poucos dias antes. Havia algo entre eles que escapava das lógicas comuns. Algo que nascia entre gestos, entre silêncios, entre tudo aquilo que não se pode apressar. Antes de irem embora, Ricardo a levou até um cômodo nos fundos da casa. Era uma espécie de ateliê. Havia quadros inacabados, partituras antigas, livros empilhados e uma parede inteira de janelas voltadas para o verde do vale. Aqui é onde eu me escondo do mundo, disse ele com um tom diferente, onde deixo cair todas as armaduras. Marcela entrou devagar, como se respeitasse o espaço sagrado. Passou os dedos por um violão encostado na parede. Tocou uma partitura com nomes rabiscados. Você compõe? Já compus. Parei faz tempo. Por quê? Ricardo abaixou o olhar. Porque tudo que escrevia era para ela, minha esposa, e quando ela partiu, as notas foram com ela. Marcela não tentou consolar. Apenas se aproximou e pousou a mão sobre a dele. Ficar ali, em silêncio, era suficiente. Ricardo ergueu os olhos e viu nos dela algo que não via havia muito tempo. Compreensão sem pena. Ela o via inteiro, com feridas, com memórias, com partes faltando. E ainda assim, permanecia. No caminho de volta, Marcela segurou sua mão durante todo o trajeto. Não falavam sobre o que tinham vivido, mas estavam diferentes. Havia um brilho discreto, um entendimento mudo. Algo tinha mudado dentro deles. Ao chegar à casa de Marcela, Clara esperava sentada no sofá com uma xícara de chá. Quando a irmã entrou, a menina ergueu as sobrancelhas com um sorriso maroto. Dormiu fora? Marcela riu e se aproximou para beijar a testa dela. Dormi bem. Clara olhou para Ricardo e sorriu. Você fez minha irmã sorrir de novo. Espero que saiba a responsabilidade que acabou de assumir. Ricardo ajoelhou-se diante dela e respondeu. Eu tenho uma casa cheia de paredes frias, Clara. Mas sua irmã aqueceu tudo com uma noite. Pode deixar que eu vou cuidar disso como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque é. A menina assentiu, emocionada. Havia sinceridade na voz dele. Verdade no olhar. E isso bastava. Nos dias seguintes, Ricardo passou a fazer parte das rotinas. Levava Marcela ao trabalho, buscava Clara para as consultas, participava das apresentações escolares. Era discreto, mas presente, como quem não queria invadir, mas fazer parte. Em uma tarde chuvosa,
Ricardo chegou à escola com 2 guarda-chuvas. Um para Marcela, outro para uma das alunas que sempre esquecia o dela. E Marcela, ao ver esse gesto pequeno, mais atento, sentiu algo desabar dentro dela. Não era sobre presentes caros. Era sobre o cuidado, sobre o olhar. Naquela noite, deitada ao lado dele, Marcela falou: "Eu tenho medo." "De quê?" "De que tudo isso seja um sonho. Que você acorde um dia e perceba que eu não sou do seu mundo." Ricardo acariciou o rosto dela com calma. "Você é do meu mundo desde a primeira vez que disse não para mim. Desde que segurou a taça de vinho com as 2 mãos e falou da sua irmã como quem fala de um milagre. Não quero outra vida. Quero a que você me deu." Ela o beijou com intensidade. E mais uma vez, entregaram-se. Não apenas fisicamente. Havia entrega emocional, entrega da alma. Como se a cada toque eles apagassem um medo antigo e desenhassem um futuro novo. Era amor. E nenhum dos 2 esperava viver isso tão cedo, tão inteiro, tão profundamente. Os dias seguintes foram como um suspiro prolongado. Ricardo e Marcela se tornaram inseparáveis na essência mais silenciosa do amor. Não havia promessas todos os dias, nem juras exageradas, mas havia o toque constante das mãos. Os olhares atravessando a sala sem precisarem de palavras. O café preparado com cuidado. Os bilhetes deixados com versos de música na porta da geladeira. Havia uma paixão crescente e serena, feita de presença e cuidado. Clara, cada vez mais próxima de Ricardo, passou a chamá-lo de nosso guardião. Ria ao dizer isso, mas seus olhos diziam que estava segura com ele. E Marcela, mesmo ainda se questionando por dentro se merecia aquela paz, se permitia viver. E isso já era muito. Certa manhã de domingo, Clara foi convidada a participar de um recital de fim de ano em uma escola particular da região. Seria um evento elegante, com transmissão local e presença de alguns patrocinadores. Marcela se emocionou com o convite, e Ricardo fez questão de preparar tudo. O vestido de Clara, a adaptação do palco, o transporte, cada detalhe. No dia do evento, todos estavam animados. Clara parecia brilhar dentro do vestido azul com detalhes prateados. E Marcela, de vestido vinho, carregava um nervosismo alegre no olhar. Ricardo, como sempre, estava ao lado, discreto, mas visivelmente orgulhoso. O salão estava lotado. Câmeras transmitiam tudo ao vivo para um canal local. O nome de Clara foi chamado, e ela entrou com seu violino nos braços, sob aplausos. A execução da peça foi impecável. Clara tocou com a alma, e Marcela não conteve as lágrimas. O público levantou em aplausos. Uma jornalista local se aproximou das 2 após o encerramento para uma entrevista rápida. As perguntas foram leves, sobre o talento de Clara, a rotina na escola, o apoio da família. Mas então, algo inusitado aconteceu. Enquanto a entrevista era transmitida no telão, uma imagem apareceu ao fundo, inadvertidamente. Uma reportagem sobre os maiores investidores privados da região. E ali, entre fotos de mansões e cifras altas, surgiu o rosto de Ricardo, sorrindo ao lado de um grupo de acionistas. Marcela congelou. A imagem ficou poucos segundos na tela, mas foi o suficiente. A jornalista nem percebeu, mas Marcela sim. E quando olhou para Ricardo, que estava mais atrás, viu a expressão dele mudar. Ele também tinha visto. E soube, naquele instante, que tudo iria ruir. Ela encerrou a entrevista educadamente, puxou Clara pela mão e caminhou rápido para fora do salão. Ricardo tentou alcançá-la, mas ela não esperou. Ao chegarem ao carro, ela virou-se com os olhos marejados. "Por quanto tempo você ia esconder isso de mim?" Ricardo abaixou os olhos. "Eu não escondi. Eu só não sabia como te contar sem te perder. Então você escolheu me enganar. Escolheu me fazer acreditar que eu estava vivendo algo real, quando na verdade, tudo foi uma mentira. Não foi uma mentira. Nada do que vivemos foi mentira. Não era sobre o dinheiro, Ricardo. Era sobre a verdade. Eu me entreguei a você. E agora eu me sinto usada, enganada. Você não é o homem que eu achava que era." Clara, em silêncio, segurava forte a mão da irmã. Não entendia tudo, mas sentia a dor de Marcela atravessar o ar. Ricardo se aproximou, com os olhos vermelhos, a voz embargada. "Eu nunca quis te machucar. Eu só queria ser visto como homem, não como um sobrenome. Eu só queria sentir que podia ser amado pelo que eu sou, não pelo que eu represento. Com você, eu fui eu mesmo. Pela primeira vez." Marcela balançou a cabeça. As lágrimas já não escorriam.
Mas estavam ali, presas. Mas você tirou de mim o direito de escolher, de saber, de confiar. Ela entrou no carro com Clara e partiu, deixando Ricardo parado na calçada, com as mãos trêmulas e o coração despedaçado. Naquela noite, ele voltou para casa sozinho. O lugar que antes parecia um refúgio, agora o sufocava. Passou pelas salas silenciosas, pelos livros que ela havia folheado, pela poltrona onde se sentaram abraçados. Tudo parecia distante, inalcançável. Colocou o disco de Edith Piaf para tocar, mas não conseguiu ouvir até o fim. Marcela também não dormiu. Sentada na beira da cama, olhando pela janela o jardim escuro, revivia cada palavra, cada gesto, cada noite. O jantar, a música, os beijos, as confissões, tudo parecia de verdade. E era isso que mais doía. Ela não sabia mais o que era real. Na manhã seguinte, Clara a abraçou. Eu sei que você está com raiva, mana, mas eu vi como ele te olhava. Ele não mentiu sobre isso. Marcela chorou no ombro da irmã. Pela primeira vez, deixou cair todas as defesas. Estava cansada de lutar sozinha. Ricardo passou os dias seguintes em silêncio. Cancelou compromissos, evitou aparições. Passava horas diante da lareira, lembrando-se da noite em que a viu pela primeira vez na praça. Pensava em tudo que poderiam ter sido, e talvez ainda pudessem ser. Mas por ora, tudo que restava era o vazio, onde antes havia a promessa de um recomeço. A chuva caía miúda sobre os telhados de gramado, formando uma cortina leve diante das janelas da escola municipal onde Marcela trabalhava. Era fim de tarde. O cheiro de papel, giz e tinta guache ainda pairava pelas salas vazias, misturado ao perfume simples que ela usava todos os dias. Sentada à sua mesa, revia os desenhos das crianças que haviam feito cartões de agradecimento pelo fim do ano letivo. Ela passava os dedos por cada papel com delicadeza, mas a mente estava distante. Nos últimos dias, Marcela tinha se esforçado para manter a rotina, para sorrir no trabalho, cuidar de Clara, responder mensagens da coordenação, mas havia uma parte de si que seguia ali, na calçada do teatro, parada diante de Ricardo, vendo a verdade atravessar tudo como uma lâmina. Ela se perguntava se teria tido reação diferente se ele tivesse contado antes. Se o medo dele justificava o silêncio, se havia mesmo sido mentira ou apenas covardia. Do outro lado da cidade, Ricardo se sentava em seu ateliê com os olhos presos à chuva. O violão que não tocava havia anos agora jazia ao lado, como se esperasse ser lembrado. Os papéis de partitura estavam empilhados, intocados. O lugar onde Marcela havia rido, tocado as paredes e aberto as janelas para deixar a brisa entrar, agora parecia pequeno demais sem ela. Ele havia escrito uma carta. 5, na verdade. Nenhuma parecia suficiente. Havia tentado ligar, mas Marcela não atendia. Mandou flores, bilhetes, mensagens curtas. Nada. Sabia que precisava dar espaço. Mas não desistir. Foi Clara quem recebeu a sexta carta. Um envelope simples, sem assinatura, com apenas um bilhete. Eu não vou tentar consertar o que fiz com palavras, mas queria pedir, se você deixar, para estar presente na sua apresentação da escola. Apenas assistir, sem me aproximar, sem atrapalhar. Se você permitir, estarei no fundo do salão. Com respeito. Apenas como Ricardo. Clara leu em silêncio. Dobrou o papel e, à noite, o entregou a Marcela. Não disse nada. Apenas deixou sobre a mesa e saiu do quarto. Marcela demorou a ler, mas quando o fez, sentiu um aperto diferente no peito. Não era raiva. Era saudade. No dia da apresentação, a escola estava cheia. Pais, irmãos, avós. Crianças correndo pelos corredores com figurinos improvisados. Clara estava entre as primeiras a se apresentar, com um solo de violino composto por ela mesma. Marcela ajudava na organização, mas a cada vez que olhava para a porta de entrada, o coração acelerava um pouco. E então ele apareceu. Sem segurança, sem carro de luxo. Apenas Ricardo, calça jeans escura, camisa cinza simples, sem nenhum dos sinais que o cercavam antes. Entrou discretamente, sentou-se na última fileira, ao lado de um senhor que segurava uma sacola com lanche. Marcela o viu, e por um instante, o mundo parou. Ele estava ali, cumprindo exatamente o que prometeu. Não se aproximava, não invadia, apenas assistia, com os olhos fixos no palco e as mãos unidas sobre o colo. Clara entrou com o violino. Encontrou o olhar da irmã, sorriu e começou a tocar.
Era uma melodia suave, doce, mas melancólica. Trazia algo de esperança e perda ao mesmo tempo. Um sussurro musical sobre recomeços silenciosos. Quando terminou, foi aplaudida de pé. Ricardo ficou em silêncio, com os olhos marejados. Marcela também não conteve as lágrimas. Ao fim do evento, ajudou os alunos a saírem, organizou materiais, cumprimentou os pais. Mas seu olhar, o tempo todo, buscava por ele. Ele ainda estava lá, em pé, junto ao portão da escola, com as mãos no bolso e os ombros ligeiramente curvados. Quando ela se aproximou, ele pareceu prender a respiração. Você veio, disse ela. Como prometi. Como Ricardo. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Olhou para o rosto dele, mais cansado, mais humano. Sem as armaduras, sem o brilho artificial. Apenas um homem. O homem que tinha feito seu coração se abrir. Quer tomar um café comigo? Ele arregalou levemente os olhos, como se não acreditasse. Depois assentiu. Caminharam em silêncio até uma cafeteria simples na esquina da rua. Sentaram-se numa mesa pequena junto à janela. O garçom trouxe 2 expressos e pão de queijo. Ricardo mexia o café com calma. Marcela o observava. Eu estava com raiva, mas era mais medo. Medo de que você fosse tudo que eu já conheci antes. Gente que finge ouvir, finge amar, finge cuidar. E quando vi aquela imagem na tela, eu não vi o homem que estava ao meu lado. Vi todos os outros. Eu entendo. E você não estava errada. Eu deveria ter contado. Tive tantas chances. Ela segurou a xícara com as 2 mãos. Mas o que mais doeu não foi você ser rico. Foi você não confiar que eu podia amar você. Mesmo assim, Ricardo encostou-se na cadeira, vencido pela verdade dela. Baixou os olhos, depois os ergueu devagar. Eu nunca imaginei que você existia. E quando percebi que estava me apaixonando, o medo me travou. Eu não queria que você me olhasse diferente. Eu não queria perder o que eu era com você. Apenas um homem. Marcela estendeu a mão sobre a mesa. Ele tocou nela com as pontas dos dedos. Um toque pequeno, mas inteiro. Ainda podemos ser isso. Mas só se você prometer que nunca mais vai me esconder nem a dor nem a beleza. Quero tudo, mesmo que doa. Porque você vale a verdade. Ele assentiu, os olhos brilhando. Eu sou seu, Marcela. Sem sobrenome, sem escudos. Ela sorriu. E naquele instante, a cafeteria desapareceu. O barulho da rua, os cheiros ao redor, tudo virou pano de fundo para algo que se reconstruía entre eles. Naquela noite, ele não voltou para casa sozinho. E ela não se trancou nos medos antigos. Foram juntos, devagar, passo a passo. Não para recomeçar, mas para continuar, como sempre deveriam ter sido. Inteiros, verdadeiros. Apenas Ricardo e apenas Marcela. Gramado acordou diferente naquela manhã de véspera de Ano Novo. O frio estava mais intenso, como se o tempo segurasse o ar num instante suspenso, e o céu carregado anunciava algo raro e especial. Os comerciantes demoravam um pouco mais para abrir as portas. Os turistas caminhavam encolhidos sob seus casacos, e as luzes natalinas, mesmo durante o dia, ainda brilhavam nos cantos das janelas. Marcela preparava o café da manhã com as mãos calmas. O cheiro de pão quentinho se espalhava pela casa, misturado ao aroma do café fresco. Clara, de pijama, observava a irmã com um sorrisinho de quem guarda segredos. Você vai encontrar ele hoje, né? Perguntou com naturalidade. Marcela disfarçou o sorriso, mas não tentou negar. Ele me ligou ontem, respondeu mexendo o leite com achocolatado da irmã. Disse que queria me mostrar uma coisa. Pediu que eu o encontrasse na praça, no mesmo banco. Clara assentiu com um brilho nos olhos. Você está nervosa? Um pouco. Não sei o que ele preparou. E com o Ricardo? A gente nunca sabe. Mas ele tem estado tão simples ultimamente. Mais ele mesmo do que nunca. Talvez porque agora ele sabe que não precisa ser mais nada. Só precisa ser seu. Marcela a abraçou emocionada. Aquela menina tinha o dom de dizer exatamente o que o coração precisava ouvir. Enquanto isso, Ricardo estava em seu ateliê desde cedo. Vestia um suéter de lã escuro e calça jeans, os cabelos um pouco bagunçados, o rosto leve. Sobre a mesa, um pequeno embrulho envolto em papel marrom e laço simples. Dentro dele, não havia uma joia, nem uma chave de casa. Havia uma partitura. Era a primeira música que ele compunha em 7 anos, dedicada a ela, com notas inspiradas na forma como ela sorria,
na maneira como falava baixo quando estava concentrada, nos passos lentos que ela dava nas calçadas de pedra. Ele a nomeou de Promessa em Sol Maior. Ao meio-dia, Marcela vestiu seu casaco de trico azul, calçou as botas e deixou Clara com a vizinha, que já conhecia Ricardo o suficiente para sorrir com os olhos. Caminhou pelas ruas do centro com as mãos enluvadas e o coração apertado de expectativa. Ao chegar à praça, o vento frio a envolveu como um sussurro familiar. Ela viu o banco, vazio, mas ao lado, um cavalheiro de costas, com as mãos nos bolsos e os ombros atentos. Ricardo virou-se devagar. Os olhos se encontraram, e naquele momento, tudo o que foi dito nos últimos dias pareceu cair em silêncio. Ele abriu um sorriso pequeno e disse: "Você veio." Ela assentiu aproximando-se. "Sente-se comigo." Ela se sentou. Os dois olharam para a frente, por alguns segundos, em silêncio. E então flocos pequenos de neve começaram a cair, leves, dançando no ar como se esperassem por aquele momento havia anos. Ricardo observou o céu e sorriu. "Você sabia que a última vez que nevou aqui nessa data foi há mais de 20 anos? Acho que você me trouxe sorte." Ele tirou o pequeno embrulho do bolso e entregou a ela. "Isso não é um pedido, nem um presente. É uma promessa." Marcela desfez o laço com cuidado. Abriu o papel. Era uma partitura manuscrita. As notas eram desenhadas com precisão, mas havia algo orgânico ali. Uma música que não tinha começo nem fim. Apenas uma melodia que se deixava sentir. Ela o olhou confusa. Eu voltei a compor. Ontem. Por sua causa. Porque você devolveu a parte de mim que eu tinha enterrado. Essa música chama-se Promessa em Sol Maior. E ela diz, sem palavras, que eu não vou embora. Não vou sumir. Não vou me esconder de novo atrás de cargos ou muros. Eu sou seu, se você me quiser." Marcela estava com os olhos cheios d'água. A neve caía devagar sobre os cabelos dela, sobre os ombros de Ricardo, sobre o banco onde tudo começou. Ela segurou a partitura contra o peito e o olhou. "Eu também tenho algo para te mostrar." Ela tirou da bolsa um envelope amassado. Dentro havia um desenho feito por uma das crianças da escola. 2 bonecos de mãos dadas, com corações grandes, e uma casa colorida ao fundo. No círculo de cima, uma dedicatória. "Para a tia Marcela e o tio Ricardo, que cuidam da gente com amor." Ricardo sorriu com os olhos marejados. "Se você me der tempo, eu quero construir essa casa com você. Um lar, uma família. Eu quero ser parte disso." Ele pegou a mão dela com firmeza, mais suavidade. Marcela assentiu, as lágrimas escorrendo livres. "Você já é." Eles se abraçaram ali mesmo, no banco gelado, enquanto a neve aumentava, criando um cenário de filme. As pessoas passavam ao redor, algumas sorriam com o gesto. Mas eles estavam em um mundo só deles. Ricardo a beijou. Um beijo profundo, que trazia junto todos os pedidos que não foram feitos e todas as respostas que a vida tinha aguardado. Mais tarde, já em casa, Ricardo fez um jantar simples para as 3. Ele, Marcela e Clara. Luz baixa, velas, uma lasanha no forno e música suave tocando no fundo. Clara usava uma tiara com estrelas douradas. Marcela ria com leveza, com as mãos entrelaçadas às dele. Durante o brinde da meia-noite, a cidade estourava fogos ao longe, e Ricardo levantou sua taça. "A nós, que começamos sem saber, que sobrevivemos ao medo, e que escolhemos o amor." Marcela o beijou. Clara bateu palmas com delicadeza. E ali, sob o telhado simples da casa de Marcela, nasceu algo novo. Não era o fim de uma história. Era o início de tudo que eles nunca imaginaram viver, juntos. Sob a neve rara de um verão improvável, com uma promessa viva em sol maior. Às vezes, o amor não chega com promessas prontas, mas com presença. Não precisa de luxo, nem de palavras difíceis. Só de alguém que enxergue o que há por trás dos silêncios, das defesas, das feridas. Ricardo e Marcela nos lembram que o amor de verdade começa quando nos despimos de tudo o que mostramos para o mundo e nos permitimos ser apenas nós mesmos. E talvez, no meio da praça mais comum, debaixo de uma neve improvável, nasça aquilo que o tempo inteiro estivemos esperando encontrar. Um amor simples, inteiro e verdadeiro. Se essa história tocou o seu coração assim como Ricardo tocou o de Marcela, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber novas histórias como essa. E aproveita!
Conta pra gente nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vai ser lindo saber até onde esse amor chegou.